Boa tarde, Alcir. Tudo bom? Alcir, eu tô fazendo esse videozinho para te atualizar em relação ao diagnóstico do seu equipamento, do CNC, tá? Ontem, quando você me passou que tinha os backups, então eu fiquei mais tranquilo e avancei mais no diagnóstico. Eu localizei em qual placa está o problema, tá? O que é que tá defeituoso, vamos dizer assim. Deixa eu te passar para você. Veja só. Ó, esse aqui é o rack do CNC e ele é composto da estrutura, né? Esse módulo aqui, essa placa aqui é o data server e o CNC propriamente é isso aqui, tá? A placa, o módulo que vai encaixado nesse slot que é esse aqui que está na bancada, tá? O que acontece? A dúvida era em qual ponto do hack, qual parte do hack do conjunto que estava o problema, né? Então, como que eu fiz? Ligando isso aqui na bancada e ligando no monitor, ele aparecia aquela tela de coordenadas, né? Ele inicializava e daí alguns minutos ele dava o alarme e entrava nessa tela preta que você está vendo aqui, né? Com os códigos de endereço, o debug, a gente chama isso aqui de debug, tela de debug, né? Então, poderia estar em qualquer desculpa, em qualquer dos módulos. Só que eu reparei que retirando o CNC, né, a placa master, que é o próprio CNC do rack, e alimentando ele na bancada, né, ele tem que inicializar e gerar a imagem. Então você alimenta ele aqui, você tira o cabo óptico que vai pro monitor, né? E ele deveria ficar estável. Só que mesmo ele fora do rack, ele continuava dando, o problema continuava travando e dando essa tela preta aqui. Ou seja, o problema estava nesse conjunto, era no CNC. Então não tinha problema no data server ou na placa backplane, que a gente fala que é onde a gente encaixa os módulos, e é essa placa aqui, que ela também costuma dar problema às vezes, tá? Então isso aqui tá ok e o restante tá ok. Partindo daí que eu tinha o problema estava no CNC, né, que ele é composto dessa placa master aqui, que é uma placa grandona, tá? Placa principal, e diversos submódulos, tá? Por exemplo, isso aqui é um submódulo, isso aqui é um submódulo, é uma placa que vai encaixada aqui, isso aqui também é um outro submódulo, isso aqui é o submódulo dos eixos, né, onde sai a fibra ótica aqui que vai comunicar com os drives. Essa aqui é a placa de vídeo, o submódulo de vídeo, da onde sai a fibra ótica que vai lá para o monitor, tá? Aqui a gente tem a CPU, que é onde tem o processador propriamente, né, do CNC, e a placa PWM, que é a placa fonte, que alimenta, transforma esses 24 volts aqui, transforma nas diversas tensões que o circuito precisa para funcionar. Aí o que acontece? Inicialmente, para a gente isolar em qual dessas placas aqui está o problema, eu substituí uma por uma, tá? Eu tenho esses submódulos aqui, então inicialmente eu substituí esse aqui que é o da fonte, tá? O submódulo da fonte, que é essa plaquinha menorzinha aqui. Aí o problema continuou travando. Daí o que eu fiz? Peguei a CPU, substituí a CPU. E o CNC continuou travando, tá?
Na realidade, esses submódulos aqui são os seus, tá? O que estão montados aqui no CNC são os meus submódulos que eu uso para teste, tá? Então, depois de trocar a CPU, eu substituí o submódulo de vídeo e o problema continuou. Aí, após ele, eu substituí o submódulo de eixo e o problema continuou. Ele liga, inicializa, quer ver? Vou até inicializar ele aqui de novo. Veja só. A tela inicializa, o CNC inicializa, e depois de algum tempo, alguns minutos, ele trava e entra naquela tela lá, conforme estava acontecendo na sua máquina aí. Disso, o que a gente conclui? O problema é a placa master, tá? É essa placa grandona aqui, que é a base de todo o CNC, tá? Ó, aqui, ó, ele inicializou. É possível que daqui a pouquinho ele acabe travando de novo. Você vê que ele está ligado na bancada com os meus submódulos de teste, que eu sei que estão ok, tá? Que eu utilizo para teste. E esse CNC, esse módulo aqui, ele está fora do seu rack. Então, o que está fora da equação aqui, tá ok, porque ele continua travando, tá? Então, isso nos deixa, de certa forma, apreensivos pelo seguinte, tá? Eu não tenho, de momento, essa placa aqui para substituir, tá? Não tenho uma para te fornecer, para resolver o seu problema de imediato, tá? É uma placa específica, não é uma placa que a gente encontra fácil, não sei se a Fanuc tem isso à pronta entrega. Eu preciso ainda procurar, né, um fornecedor ou alguém que tenha uma placa dessa para a gente ver o que fazer. No caso aqui, existe a possibilidade da gente tentar recuperar essa placa, que é o que eu vou fazer a partir de agora, tá? Eu tenho bastante experiência em recuperação e conserto de placas, tá? A gente já fez inúmeras recuperações. Ainda não inicializei o procedimento de diagnóstico de recuperação para a gente ver se é possível recuperar essa placa, mas as chances de recuperação não são de 100%, né? Tem placa que dá reparo, tem placa que não dá. Existem componentes nessas placas que a gente não tem no mercado de reposição para trocar. Não sei se dá para você ver aí, por exemplo, ó, isso aqui é um chip específico da Fanuc, né? Ele não tem, não existe essa peça aqui no mercado de reposição, esse chip para eu comprar, trocar e substituir e ver se é ele o problema. Então isso dificulta um pouco. Mas eu vou começar agora o procedimento de diagnóstico, vou ver se o que eu consigo descobrir de problema nessa placa, na placa principal, na placa master. E daí eu te atualizo e vou te deixando a par conforme for evoluindo o diagnóstico e a tentativa de reparo do equipamento, tá? Então, resumindo, já localizamos o problema, né? Onde está o problema, na placa master. Contudo, eu não tenho essa placa master de momento, tá? Se precisar importar uma placa dessa, eu até tenho fornecedor, tudo, mas é coisa de semanas até chegar, né? Importação, eu tenho fornecedores na China, tenho fornecedores nos Estados Unidos, então ainda não comecei a procurar essa placa, porque eu vou tentar ver se a gente consegue recuperar ela, né? Eu prefiro 1000 vezes recuperar essa placa do que precisar trocar, e vou te deixando a par conforme for evoluindo o procedimento do reparo aqui, tá certo? Qualquer dúvida você me dá um toque aí. Obrigado, Alcir, até mais.